Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 13. Se você perceber que quem estiver ao teu lado não trouxe Bíblia, convite para ler com você, para que todos nós possamos meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Encontraram? Quem já encontrou, diga amém. 2 Reis 13, versículo 14, diz assim: E Eliseu estava, o que diz na sua Bíblia? Ele estava o quê? Estava doente, da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão sobre o arco. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha de livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás aos sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. E ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra e entraram à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os pés. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os olhos. Senhor, fala conosco nesta manhã, domingo, culto da família, Santa Ceia. Fala com a igreja, Senhor. Revela o teu querer, a tua vontade às nossas vidas. Nos abençoe, Senhor. Nós precisamos ouvir tua voz. Fale com todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Amém, queridos? Isso aqui é estranho. A gente lê. A gente sabe que qualquer um pode ficar doente, né? Mas a gente lê que Eliseu ficou doente e morreu doente. É estranho, sim. Porque nós olhamos para a história de Eliseu, a biografia de Eliseu. Biografia no sentido, olhar para aquilo que a Bíblia fala sobre ele. É até um paradoxo aqui. Ver alguém que orou por pessoas mortas, ressuscitou mortos. Alguém que orou por alguém que era leproso, foi curado. Alguém que orou por tanta gente, né? E as pessoas eram curadas, e ele morre enfermo. O que na verdade nós precisamos entender, e ter maturidade para entender, que apesar de nós sermos de Deus, apesar de eu ser pastor, apesar de você ser uma pessoa de Deus, nós passamos por problemas na vida. Quem entendeu, diga amém. Enfermidade. Nós podemos enfrentar momentos de dificuldade financeira. Apesar da pessoa ser dizimista e ofertante, ela pode passar por um momento difícil. Uma porta pode fechar. Apesar de nós estarmos na igreja e criarmos os nossos filhos na igreja,
Nós podemos ter um problema de relacionamento com os nossos filhos. Ah, mas a gente não está na igreja, pastor? Sim, mas passamos por isso. Eliseu, ele adoece. A Bíblia, ela vai saltar, vai ter vários capítulos falando sobre Eliseu na sequência. De repente eles interrompem, salta aqui para o capítulo 13. E o capítulo 13 já começa dizendo, esse trecho que eu li para vocês, que ele estava doente. Certamente de cama, certamente deitado de cama, sofrendo com uma doença que não fala o que é, mas era algo que o levaria à morte. De fato ele morre por causa dessa doença. Mas apesar de ele estar na cama, ele não perde o respeito das pessoas. A nação de Israel respeitava Eliseu. As nações vizinhas, elas tinham respeito por Eliseu. Por que elas respeitavam Eliseu? Porque elas sabiam, ele é um homem de Deus. É bonito quando a gente conhece alguém que a sua característica primeira coisa que falam dessa pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Isso é admirável, queridos. É uma pessoa que você vê Deus na vida dela. É uma pessoa que quando você chega perto dela, você sente Deus na vida dela. Isso é bom. E você quer ver quando você começa a ser visto assim? Quando as pessoas começam a ligar para você, pedindo oração, por exemplo, pedindo conselho. Porque só vão ligar, só vão pedir conselho, só vão pedir ajuda, só vão pedir oração para quem é de Deus. Quem não é de Deus não vai pedir. Ninguém vai chegar naquele grupo de zoeira que tem lá no WhatsApp e pedir oração. Não, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai chegar para aqueles amigos de zoeira e pedir oração. Você pede para homem de Deus, uma mulher de Deus, você pede. Porque você sabe que essa pessoa tem vida com Deus. Então Eliseu estava de cama, e diz a Bíblia que o rei de Israel nessa época era um rei chamado Jeoás. E esse rei chamado Jeoás estava desviado. E às vezes o fato da pessoa estar desviada não significa que ela perdeu o temor das coisas de Deus. Tem gente que está na igreja e respeita muito, mas muito menos as coisas de Deus do que pessoas que estão lá no mundo, desviadas. Concorda com o pastor? Quem concorda? Diga amém. Respeitam, tem temor muito maior. Às vezes a pessoa está aqui dentro e não respeita o pastor, não respeita a palavra de Deus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela está coração rebelde, só pela graça, dando trabalho na igreja. Jeoás era um homem que ele estava desviado, mas ele olhava para Eliseu com respeito. E ele tinha em Eliseu aquilo que nós chamamos de um ponto de confiança. Ele sabia que na hora que a luta viesse, que o problema apertasse, ele sabia que ele poderia chegar para Eliseu e falar: Eliseu, ora por mim, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele tinha alguém para recorrer. Ele sabia que Eliseu era uma pessoa que jamais iria dar as costas para ele. E quando Jeoás vê Eliseu em cima da cama, quase morrendo, Jeoás fica desesperado. E agora? É igual aquele filho que vê a mãe, o pai morrendo e fala: agora o que vai ser de mim, sem o meu pai, sem minha mãe? E agora o que vai ser de mim? Pois é, Jeoás fica desse jeito. E a Bíblia vai dizer que era uma época de tensão. Era uma época que os sírios estavam planejando atacar Israel. E Jeoás vai falar com Eliseu justamente para pedir socorro. Eliseu, ora por mim. Eliseu mesmo na cama fala assim: Jeoás, eu tenho uma palavra de Deus para você.
Abre a janela aqui, Joás. E Joás vai lá e abre a janela, irmãos. Daí Eliseu fala assim: cadê o teu arco e a flecha? Ele pega o arco e a flecha. E ele fala: arma o teu arco. E ele arma o arco. Na hora que ele arma o arco, deixa eu mostrar para vocês como que foi. Vem cá, Aldair. Vem aqui, sobe aqui. Você é o Joás. Eu sou Eliseu, né? Não quero ser o Joás. Daí Eliseu está aqui com o Joás. Eliseu estava na cama, falou: Joás, pega lá o teu arco. Abre a janela, estende o teu arco. Faz a posição de um arco. A janela, pô. A janela já está aberta. Já está aberta a janela. Tá... Usa a outra mão. Isso, ao contrário. Na hora que ele puxou, Eliseu pega na mão dele, nas duas mãos. Eliseu fala: atira. E ele solta. E a flecha vai embora. Pode ir lá. É Brasilândia, não é flecha, né? Brasilândia é tiro, né? Se fosse hoje em dia, o pastor ia falar: cadê o... Pega aí o 38. Pega aí. Mas naquela época era flecha ainda. Ele segura. Puxa lá. Na hora que ele dispara, por quê? Por que ele fez isso? Porque ele poderia dizer: pega lá e puxa, vai e solta, pá, embora. Mas por que Eliseu pôs a mão em cima? E por que não foi Eliseu que colocou a mão embaixo e falou: pega aqui, coloca a tua mão em cima? Mas foi o contrário: eu ponho a minha mão em cima da tua. Nada da Bíblia está por acaso. Não é a mão do homem que vai por cima, a mão de Deus que vai por cima. É a mão de Deus. Eu faço casamentos e eu sempre uso isso quando eu estou fazendo uma cerimônia de casamento. É um ato que eu faço, todos os casamentos que eu faço. Tem um casamento em fevereiro, tem casamento em março. Cadê a Sheila? Sheila está toda empolgada que vai casar em março. O que eu faço em casamento? Vem aqui, esposa, coloca a mão aqui em cima da Bíblia, a mão da aliança. A esposa põe. Eu chego para o esposo e falo assim: esposo, coloca a tua mão em cima dela. E geralmente ele quer pôr a direita. Não, a da aliança. Porque é o homem que vai proteger a mulher. Não é assim que a Bíblia ensina? Homem, você possa amar e proteger a tua esposa. Daí eu chego, não é porque eu sou melhor, mas estou ali como ministro de Deus. E o que eu faço? Coloco a minha mão em cima. E eu oro, pequeno Deus, que a tua mão esteja em cima. Quando Eliseu falou puxa, e ele pôs a mão em cima, o que Eliseu estava dizendo? A mão de Deus vai contigo. E na hora que ele puxou e soltou a flecha, diz a Bíblia que Eliseu olhou para ele e falou assim: essa flecha, ela representa o livramento de Deus contra os sírios. Então não se preocupa, os sírios virão contra ti, mas Deus já colocou a mão dele. Vai ter levante, mas Deus já colocou a mão dele. Agora eu vou explicar para você o que significa. Pode ser que no mês de fevereiro você tenha levantes, pode ser que no mês de março tenha levantes contra a tua vida, pode ser que existam levantes contra a tua família, pode ser que existam levantes contra o teu casamento, pode ser que existam levantes contra a tua finança, contra os teus filhos, mas a boa notícia nesta manhã é que a mão de Deus está por cima, viu? A mão de Deus vai na frente, é Deus que vai na frente, e a vitória, ela já é tua, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Glória a Deus. Daí ele falou assim: só isso, rei, o profeta? Não, tem mais. Pega flechas. Pega a flecha agora. Pegou as flechas. Vamos lá no lado de fora do quintal. Vamos lá no quintal. Eliseu foi com ele. Vai, ajoelha aí. Pode ajoelhar. Ele cai de joelhos, o Joás. Pega a flecha. Fere a terra. Fere, bate na terra com a flecha. Pá, assim, bate na terra. Daí Joás foi, uma,
2, 3. Tá bom? 3 vezes. 3 vezes. E o texto vai falar que o profeta ficou indignado. 3 vezes, amigo. Eu falo para você bater na terra, você bate 3 vezes. Tem que ter batido uma meia dúzia pelo menos. Você tinha que ter batido entre 5, 6 vezes. Você tinha que ter batido mais vezes. Cada vez que você bateu na terra, foi uma vitória que Deus te deu contra os sírios. Você vai ferir os sírios 3 vezes, mas depois eles vão vencer. Porque você deveria ter batido várias vezes até você consumir os sírios. Então, Jeoás, você vai ter algumas vitórias, mas depois você vai perder. Porque você tinha que ter batido mais vezes na terra. É interessante porque isso aqui tem um sentido nisso. Tem um sentido. Porque percebe que o profeta não falou para ele, bate 6 vezes, bate aí meia dúzia de vezes. O profeta falou, bate. E eu percebo que na nossa vida, pelo menos comigo, irmãos, Deus não fala muitas coisas para mim. Estou sendo sincero para vocês. Deus fala comigo. E aquilo que eu falo, eu preciso entender, abraçar e guardar aquilo no meu coração. Então Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, você vai ferir os midianitas. Ponto. Você vai vencer os midianitas. Ponto. Daí Gideão vai lá e recruta um monte de gente. A Bíblia vai falar que ele recrutou 100.000 homens. Daí Deus falou com ele, mas Deus não falou muito com ele. O que Deus falou para ele? Você tem muitos homens. E o que mais Deus falou? Só. Daí Deus deu uma outra direção. Vai lá, prova eles. Fala para os covardes irem embora. Percebe que Deus vai falando pouco, aos poucos. Deus não vai contando todo o roteiro do filme. Deus não vai dando uma sinopse. Deus não vai colocando lá um prelúdio, dizendo, ó, vai ser tudo assim, assim, assim. Deus fala e a gente vai fazendo. Então um dia Deus falou comigo, vai lá e faz. Um dia Deus falou comigo, ó, você vai lá, eu vou abençoar. Você vai estar na frente de uma obra lá, eu vou abençoar. E Deus não me contou o resto. Porque eu tenho certeza que se Deus me contasse o resto, irmãos, que eu ia passar, que eu passo, eu ia falar, oh Deus, esse negócio aí é para quem? Não, é para mim não, Senhor. Me arruma um negócio mais simples para eu fazer. Não é fácil estar na frente de uma obra, irmãos. Não é fácil viver sendo criticado. Povo cheio de opinião, povo cheio de... Não é fácil, irmãos. Esperando, criando expectativas e pensando um monte de coisa. Não é fácil. Deus não vai contando tudo, porque se Ele conta tudo, irmãos, nós não suportamos. Nós até fugimos. Então Deus foi falando com Gideão. Deus não falou para Gideão desde o começo, você vai ter só 300 camaradas no seu lado para enfrentar 200.000 homens. E você nem vai lutar, você vai quebrar cântaro, vai quebrar vaso de barro e vou dar vitória. Você acha que eles tivessem contado isso para Gideão? Você acha que Gideão ia, irmãos? É claro que não. Gideão ia falar, Senhor, levanta outra, eu estou fora. Mas no caso aqui, o que Deus queria mostrar e mostrou é que Ele fala conosco, mas a perseverança de bater, de ferir, de fazer, vem de nós. Deus fala conosco, Deus faz a promessa, a perseverança depende de nós. Você pode falar isso para quem está ao seu lado? Glória a Deus. Diga para essa pessoa, a perseverança depende de nós. Deus não vai perseverar por mim. Deus não vai sair lá da minha casa para vir aqui fazer o culto. Deus não vai me pegar e vai me colocar lá na frente sem eu ter que perseverar todo o caminho para chegar lá. Deus não vai facilitar as coisas da minha vida e me colocar lá e eu vou chegar lá e pronto, cheguei aqui, pronto, estou aqui. Irmãos, é uma construção. E o problema é que as pessoas, elas começam a fazer e elas param no meio do caminho. Ontem eu fui fazer uma visita
uma visita pastoral ontem à tarde, dia cheio ontem e à tarde fui fazer essa visita, e o rapaz falou assim, não, que queria ir embora para casa, que... Eu falei, meu irmão, você está tomando um remédio aí? Fica de boa tomando esse remédio, cara. O médico não falou que são 3 dias, você vai tomar 2 dias só, você toma 3 dias, ele estudou para poder falar isso para você, seja responsável. Que negócio é esse? Vai parar na metade? Não vai fazer efeito nenhum. As pessoas começam, irmãos, elas param. As pessoas começam algo na vida e param no meio do caminho. Começa a dar o primeiro passo e daqui a pouco está desistindo. Mas por que você desistiu? Porque eu não tive pessoas que ficaram me motivando. Você não vai ter mesmo. Porque eu não tive pessoas me apoiando, mas você não vai ter. Sabe quem vai te incentivar? Você mesmo vai se automotivar. O Espírito Santo vai te motivar. O Espírito Santo vai te dar força. Agora não espere de amigo, não espere de parente, não espere do pastor, não espere de ninguém. Espere de Deus e Ele vai te motivar para você chegar onde você quer chegar. E você vai chegar em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Mas daí aconteceu exatamente isso. Depois você lê a história, exatamente isso. Venceu 3 guerras contra os sírios. Na 4ª guerra ele perdeu. Exatamente isso. Eliseu morre nessa ocasião. Deixa eu ir para outra parte da pregação. Eliseu morre. E quando ele morre, irmãos, dá a impressão que o negócio é meio frustrante, porque Elias, que ele foi o sucessor profético de Elias não morre. Você lembra dessa história? Elias foi transladado, não foi arrebatado, ele foi transladado, ele foi raptado por Deus. Deus pega ele, tudo, corpo, alma, espírito, tudo. A única coisa que caiu foi a capa que ele usava. Dá a impressão que Eliseu vem na mesma linha, fazendo até mais milagres, o dobro de milagres. Dá a impressão que ia acontecer igual. Dá a impressão que Deus ia levar Eliseu, mas Deus fez diferente, irmãos. Eliseu morre doente. Só que Eliseu era alguém de comunhão com Deus. Diga para quem está perto de você: deseja ter comunhão com Deus. Amém? Deseja ter comunhão com Deus. E uma comunhão insuportável para o diabo. E uma comunhão que incomode o inferno. Quem entendeu, diga amém. Quando Eliseu morre, e aquele luto toma conta de todos, é instaurada aquela tristeza maciça. Abriram uma sepultura, colocaram Eliseu dentro da sepultura, fecharam a sepultura, fizeram o luto. O dia que eu fui em Israel, eu conheci, dizem os arqueólogos, que é o cemitério mais antigo do mundo. E quando eu olhei aquele cemitério, uma vista bem de cima, eu olhei todo aquele cemitério gigantesco, as pedras brancas, as sepulturas feitas com umas pedras brancas claras, e não tinha flores, igual você vai no cemitério aqui do Brasil, né? Aqui em São Paulo, você encontra flores nos túmulos, né? Lá não tem flores. E a nossa guia, ela ressaltou isso. Está vendo que vocês não estão encontrando flores? Não tem aqueles vasinhos, não tem coroas. Repare o que tem em cima das sepulturas. Eu comecei a reparar, em cima das sepulturas, sabe o que eles colocam? Eles colocam pedras. Eles pegam pedras, a sepultura está lá, eles pegam pedras e põem pedras. Vocês estão vendo pedras? E ninguém entendeu nada.
Porque nós ocidentais usamos flores, eles usam pedras. E ela explica que aquelas pedras simbolizam a dor da morte. E a morte é uma dor tão pesada, tão forte, que ela é tão dura como uma pedra. Eu achei isso interessante. No caso de Eliseu, a sua sepultura certamente tinha pedras em cima, porque todos choravam a morte de Eliseu. E o tempo passa, tempos depois, o corpo já tinha passado pelo processo de decomposição, só estavam ali os ossos de Eliseu. E diz a Bíblia que existiu um conflito naquele momento entre os moabitas. E diz a história que um dos moabitas naquele conflito foi alvejado e ele morreu. E quando um soldado morre na guerra, você não pode simplesmente deixá-lo lá. Você pega, joga ele no ombro e traz os restos mortais para a família, para ele ser sepultado e receber as honras de um soldado que morreu em guerra. Só que aquele dia não dava para trazer o soldado. E tão poucos moabitas queriam deixar o corpo exposto do soldado. E no meio daquele conflito, eles pararam onde eles estavam. E diz a Bíblia que eles encontraram uma sepultura, que era do profeta Eliseu. E rapidamente eles começam a cavar a sepultura. E quando eles cavam a sepultura, eles veem ali embaixo os restos mortais de um homem que não sabia quem era aquele homem, mas sabia que era alguém importante, porque tinham pedras, tinha todo aquele lugar preparado, porque era alguém importante, como Eliseu de fato era. Pegaram aquele soldado, ferido, morto, e jogaram ele naquela sepultura. Colocaram, depositaram o corpo dele na sepultura. E a história vai dizer que na hora que aquele corpo toca nos ossos que eram do profeta Eliseu, aqueles ossos eram ossos de um homem de Deus. E não tem jeito, irmãos. Quem é de Deus tem a unção de Deus na vida. Quem é de Deus, você está perto dessa pessoa e você sente a presença de Deus. Quem é de Deus, você está com essa pessoa e quando ela te fala algo, você sente que é Deus falando contigo. Quem é de Deus e aqui está do teu lado, irmãos, você está desanimado e essa pessoa de Deus, ela te anima, porque ela tem Deus na vida dela. Posso profetizar algo de Deus na tua vida? Deus vai te dar uma unção tão grande. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus na vida de cada obreiro, de cada pastor, de cada pessoa aqui presente. Deus vai te dar uma unção tão grande que quem estiver desanimado e chegar perto de você, ele vai receber ânimo. Quem estiver abatido e chegar perto de você para conversar, só de conversar com você vai sentir melhor. Quem estiver perto de você e pedir oração, Deus vai fazer uma obra, porque tem poder na oração de um justo. Aleluia. A unção de Deus, ele está disponível aqui nesta manhã. Se eu fosse você, eu já abriria minha boca e já começaria a glorificar o Senhor, porque a unção de Deus, ela está aqui hoje em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Na hora que eles colocam o corpo do rapaz dentro da sepultura de Eliseu, os ossos tocam num corpo. Diz a Bíblia que imediatamente, aleluias, imediatamente aquele moço que estava morto, ele volta a respirar, o coração volta a bombear sangue, ele fica de pé dentro da sepultura. O que está acontecendo aqui? Ou seja, o Senhor ressuscitou ele. A unção de Deus que esteve com Eliseu no começo, no meio, também esteve no fim do seu ministério. Não adianta começar bem e parar mal, não adianta começar bem e parar no meio do caminho. Tem que começar bem, caminhar bem, terminar bem e ir para o céu, para a glória de Deus. Você pode exaltar o Senhor e aplaudir aí essa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode exaltar a Deus. Aleluia. Tem gente que começa bem. Tem obreiro que começa bem. Tem pastor que começa bem. Tem igreja que começa bem. Começa bem.
Tem milagre, tem cura, tem provisão, tem sinais. Mas daí no meio do caminho, irmãos, só Deus sabe o que acontece, né? No meio dos anos nós temos que ter o avivamento do Senhor. Abacuque diz isso. Para que nós cheguemos no final e a nossa história possa contar por nós mesmos, possa falar por si só da nossa vida e caminhada com Deus. As pessoas chegaram à conclusão que Eliseu era um homem tão de Deus, que até os ossos dele estavam cheios de virtude de Deus. Corpo cheio da virtude, a alma cheia da virtude, o espírito estava cheio de Deus. A história de Eliseu, ela é bonita, irmãos, apesar de ele morrer doente. Ela é bonita porque fala que houve uma continuidade. Sabe quando alguém morre? Sabe quando alguém morre? Esse alguém que morreu deixou lá registrado: olha, eu quero ser doador de órgãos. Quando eu morrer, pegue meu coração e pode mandar embora. Quando eu morrer, pode pegar lá, não sei o que lá, pode doar, porque eu quero que haja uma continuidade. É isso que acontece, irmãos. Quando alguém morre e o coração e o pulmão estão em outro corpo, não existe uma continuidade, não existe uma vida. Alguém morreu para que existisse vida. A minha pregação, ela aponta para Cristo, porque Ele morreu para que hoje nós tivéssemos vida na presença dEle. Eliseu morreu e alguém teve vida. Hoje é o corpo, o sangue de Cristo que nós vamos celebrar. É a morte dEle, para que hoje nós possamos ter vida. E o que é ter vida? É viver uma vida cheia de virtude, cheia da presença de Deus em nós. Eu quero encerrar essa pregação profetizando isso, que hoje, quando você tomar a ceia, a morte de Cristo vai ser lembrada, mas a ressurreição dele também será celebrada, porque ele morreu para que eu e você também pudéssemos ter vida eterna na presença de Deus. Amém? Você pode glorificar e aplaudir a Ele nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus. Aquele moabita, aquele estrangeiro que não era nem judeu, ninguém entendeu nada, irmãos. Ninguém entendeu nada. Mas tudo está registrado nos céus, porque tudo aquilo que nós fazemos conscientemente e inconscientemente está sendo registrado perante Deus. As nossas atitudes, elas são sementes lançadas, que nós nem sabemos onde elas estão frutificando. Eliseu certamente morto, só os ossos ali, jamais soube dessa história. Talvez ele só soube disso quando ele chegou na glória de Deus, e Deus disse isso para ele. Existem pessoas que são abençoadas pelas nossas vidas, totalmente abençoadas indiretamente, e só vamos saber lá na glória. Essa pessoa aqui se converteu porque ouviu o seu testemunho. Essa pessoa aqui se converteu porque teve um dia que você orou, que você evangelizou, e hoje é resultado disso. E glória a Deus, irmãos, porque tudo está registrado aos olhos do Senhor. Amém? A minha oração é que essa virtude de Deus venha sobre ti. Receba essa palavra. Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar a Deus?